Iceberg de Cavaleiros do Zodíaco. Admito que sempre vi vídeos nesse formato, mas nunca me propus a fazer. Mas é isso, depois que todo o hype desses vídeos passou, cá estou eu, o youtuber que sabe utilizar o algoritmo a seu favor, só que não, fazendo meu humilde iceberg. Só que diferente do formato tradicional, que é dividido em camadas, eu simplesmente vou fazer uma camada única com várias curiosidades, teorias e discussões. Isso porque eu quero ser original, na verdade é porque eu estou com preguiça de dividir as coisas por camada mesmo. Enfim, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Camada única, geleira quebrada. Todos os protagonistas do Masami Kurumada são o Seiya. Bem, se você já pesquisou ou já viu as outras obras do Kurumada, já notou que a maioria deles tem a cara do Seiya. Muitos dizem que Kurumada faz isso porque é um preguiçoso, e sinceramente, eu tenho argumentos muito melhores pra dizer que o Kurumada é preguiçoso. Isso em específico, não. Existe uma forma de produzir histórias em mangás chamado Star System. O Star System foi criado por Osamu Tezuka, esse que por acaso só é considerado Deus, o pai do mangá moderno do Japão. Esse sistema, por assim dizer, infere no autor criar personagens como atores, ou seja, o mesmo personagem que vai interpretar personagens diferentes dependendo da obra. Akira Toriyama, por exemplo, fez muito isso. E na realidade, não é que todos os protagonistas do Kurumada têm a cara do Seiya, e sim tem a cara do Ryuji Takane, o protagonista de Ring Nikakero, pois essa foi a primeira vez que a cara desse ator foi desenhada em 1977. Aí veio Kojiro de Fuma no Kojiro em 82, Jing em Otokozaka em 1984, pra aí sim vir o Seiya de Saint Seiya em 86. Ou seja, em tese não seria Seiya verso, e sim Ryuji verso. Seiya beija-chão. Isso é uma piada recorrente em Cavaleiros do Zodíaco, que admito que saturou nos últimos tempos, e atualmente eu quase não encontro gente fazendo essa piada, mas ele se resume de debochar que toda hora o Seiya é derrubado por alguém e cai de cara no chão. E descobrimos que os dentes do Seiya são mais fortes que sua armadura. O único detalhe disso tudo é que não é só o Seiya que cai de cara no chão, mas todo o elenco de Cavaleiros do Zodíaco, toda santa hora. Inclusive o Ikki despertou o sétimo sentido com a cara no chão. O escudo indestrutível que é sempre destruído. Um deboche da fandom, porque o escudo do Shiryu é tão exaltado como resistente e indestrutível, mas sempre acabava sendo quebrado. A questão é que, por causa de uns fillers, isso ficou muito mais patético do que deveria. Se pegarmos o universo canônico, o escudo do dragão só foi destruído em batalha 1 vs 1 duas vezes. A primeira foi quando Seiya fez o Shiryu destruir o próprio escudo, o que faz sentido, já que o punho e o escudo do dragão têm a mesma resistência, e a outra contra Shura de Capricórnio, que parte o escudo em dois. Contra o General Krishna de Chrysaor, o escudo foi perfurado, mas não destruído, e em ambos os casos, seja um Cavaleiro de Ouro ou um General, estamos falando de oponentes que têm uma força 1000 vezes superior a um Cavaleiro de Bronze comum. Então é claro que eles teriam poder de danificar uma armadura de bronze, mesmo com uma parte que tenha resistência melhor. A parte que o Mu destrói o escudo com um dedo é filler, o escudo sendo destruído pelo Yan de escudo também não é canônico, de resto, o escudo foi destruído junto à armadura por entidades divinas como Poseidon e Thanatos, algo que não é forçado, afinal, são deuses. O amor súbito de Saori e Seiya. Cavaleiros do Zodíaco não é um anime de romance, então tudo fica implícito, até mesmo em relações claramente consolidadas como Shiryu e Shunrei. Eles até adotaram um bebê juntos, mas a gente não vê eles dando nem uma bitoquinha sequer. Já a relação de Sei e Saori no anime é estranha, porque do nada eles começam a se gostar. Gente, o Seiya tem todos os motivos do mundo pra odiar a Saori, e é o que ele faz no mangá. Ele grita com a menina, é grosso, e não quer nada com ela inicialmente. Saori, em retrospecto, também não é uma florzinha com ele. Seiya e Sia só se metem na busca da armadura de ouro por uma questão de honra, e não porque são amiguinhos da Saori. Até por isso que, quando acabam a missão, o Seiya basicamente manda ela se virar. Isso no caso do mangá, né? O anime bota eles cooperando, sendo um time desde o começo, sem nenhum motivo decente. Só lembrando vocês que Saori não se oferece pra procurar a irmã do Seiya. Ela chantageia ele pra lutar na Guerra Galáctica, pra aí sim, se ele vencer, ela começa a procurar a irmã dele. Lembrando que essa menina maltratava muito
muito Seiya quando pequeno. Ele não tem nenhum motivo pra gostar dela. E o anime bota ele super amiguchos, arco-íris e blá 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 blá. O mangá é bem mais orgânico. Quando Saori foi sequestrada, o Seiya ainda reclama de ter que resgatar ela. Porém, ele é uma boa pessoa, e é óbvio que não deixaria uma pessoa morrer na sua frente. Ao se sacrificar pra proteger ela, aí sim Saori começa a se apaixonar por ele e quase dá um beijinho nele. Isso se não fosse interrompida por Jamie no mangá e Shina no anime. Já Seiya só começa a admirar a Saori a partir do momento que ela decide assumir suas responsabilidades como Athena e pôr a sua vida em risco. Ela diz que vai enfrentar o santuário sozinha, e isso faz o Seiya mudar suas impressões sobre ela. E aí sim os dois começam a ter um relacionamento bom. E por favor, não me citem aquela cena ridícula do anime em que a Saori joga suas joias milionárias no mar. É muito vibes Rose. Shun é homossexual. Personagem andrógeno, mais armadura rosa, mais cena da casa de Libra e pronto. Shun é considerado uma pessoa homossexual. Bom, não sei se eu vou desapontar vocês, mas a única pessoa confirmada do meio LGBT é o Cavaleiro Deathtoll de Câncer do mangá Next Dimension, a continuação da saga de Hades. Shun, Misty de Lagarto, Afrodite de Peixes são personagens andrógenos. Eles na história é como se fossem idols, personagens para atrair o público feminino. E por mais que idols tenham atributos andrógenos, eles geralmente são todos héteros. Quando o Kurumada retrata alguém LGBT, acreditem, ele deixa bem claro que é LGBT, até porque ele sempre enche de estereótipos. No mangá Ring Nikakero temos o personagem Takeshi Kawaii, que pelo Star System seria o ator do Shun. E ele é um personagem andrógeno que fica muito ofendido quando outro personagem afirma que ele gosta de homens. Não só isso, como ele afirma que não tem preferências em garotos. O próprio Shun já veio com o discurso de ser homem de verdade, e conhecendo a história de como os japoneses veem os LGBTs, eu sei que não botariam um LGBT pra falar isso. Pelo menos, nesse tempo. Ai, Sérgio, você vai pelos estereótipos? Sim, porque infelizmente, é assim que funcionavam os mangás dos anos 90 pra trás. As chances do Kurumada ter imaginado Shun como LGBT são bem pequenas. Até porque, comparem a cena da Casa de Libra, anime versus mangá. O anime claramente quis fazer uma cena fanservice para as fujoshis. Seiya, rei da Friendzone. Outra piada que foi disseminada por muitos anos na fandom de CDZ, porém hoje em dia é meio cringe. Mas eu acho que ficou vergonha alheia pelo fato dela nunca ter feito sentido. Como eu disse anteriormente, Saint Seiya não foca em romance. Então Sei e Saori se beijando e blá blá é algo que talvez nunca vamos ver. Mas está mais do que claro que ambos são apaixonados um pelo outro. A própria Saori volta no tempo correndo o risco de quebrar o universo só pra salvar o Seiya, com a capa do mangá ressaltando o amor dela, então né? Fora que o Seiya é o clássico clichê de personagem que basicamente é o p***inha de ouro, mesmo ele não tendo nenhuma. Mino é apaixonada pelo Seiya, Shina já declarou com todas as letras o seu amor, e Saori e Seiya nem preciso dizer nada, é um amor bilateral. Até mesmo em spin-offs como Saint Achou, temos Shoko tendo um crush no Seiya, inclusive tendo orgasmos quando ele lança meteoros. Então eu corrigiria rei da Friendzone pra rei de deixar os outros na Friendzone. A Ioria é o cavaleiro de ouro mais fraco. Isso aqui foi uma loucura que foi inventada depois que a famosa Enciclopédia Oficial de Cavaleiros do Zodíaco ficou conhecida aqui no Brasil. Nessa enciclopédia, os cavaleiros, inclusive os de ouro, ganharam gráficos de habilidades em 5 categorias: soco, chute, técnicas de armas, golpes psíquicos e arremesso. A partir daí, as pessoas começaram a comparar esses gráficos para estipular quem seriam os cavaleiros de ouro mais poderosos, indo do mais fraco para o mais forte. E por acaso, a Ioria é o dourado que tem o menor gráfico, tendo 5 de 5 em soco e quase nada em todas as outras categorias. O problema é que essa lista não é oficial, é feita por fãs. Os gráficos não foram feitos para ser lidos desse jeito, porque não são gráficos de poder, como a própria enciclopédia diz, são habilidades de luta, e quanto o personagem é especialista em uma das 5 áreas. A Ioria só ser praticamente bom em soco só significa que ele foca só nisso, e basta ver a série para saber que as habilidades dele só se resumem a técnicas de soco em super velocidade. Não significa que ele seja mais fraco, só que as habilidades dele são muito específicas. Os generais marinas têm o poder de cavaleiros de prata. Eu
não sei de onde as pessoas inventaram isso. Os generais marinas variam entre pessoas que se aproximam do poder dos Cavaleiros de Ouro, até alguns que conseguem superar o poder de Cavaleiros de Ouro comuns. A galera tende a lançar essas gafes pelos motivos dos marinas serem vencidos facilmente, entre aspas. O que geral não se toca é que os Cavaleiros de Bronze têm armaduras mais poderosas e estão acessando o sétimo sentido facilmente. O Baian de Cavalo Marinho consegue gerar seus braços próximos à velocidade da luz. Vocês sabem o que é ser próximo da velocidade da luz? Pra vocês terem noção, os Cavaleiros de Bronze se movem em Mach 1 e os de Prata entre Mach 2 e 5. Mach 100 não é próximo da luz. Mach 5000 não é próximo da luz. E Mach 5000 é 5000 vezes a velocidade do som. Então só aí, vocês dimensionam que é uma piada de muito mau gosto dizer que os generais marinas têm poderes de Cavaleiros de Prata. Sorento de Cirene facilmente inutilizou Aldebaran e o Dourado só não morreu pela interferência de Athena. Então, pera lá, né? Os juízes do inferno não chegam aos pés dos Cavaleiros de Ouro. Isso começou por causa de uma confusão interpretativa dos fãs. Quando Canon enfrenta Radamantes no inferno, ele diz que não seria tão fácil enfrentar ele como o que ocorreu com Mu, Miro e Aioria em decorrência da barreira de Hades que limitava os poderes deles. Aí Radamantes contesta Canon perguntando se ele afirma que Radamantes só derrotou os Três Dourados devido à barreira. E Canon basicamente responde que não tem nenhuma outra explicação. E eu não sei da onde que desse diálogo os fãs tiraram que qualquer Cavaleiro de Ouro poderia derrotar o Radamantes. Gente, pelo amor de Deus, contexto. Canon aqui se refere a derrotar 3 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo, e não qualquer dourado individualmente. Na luta entre Radamantes e Canon, o juiz acerta um golpe nele e depois ele é paralisado por Canon. Mas vamos lembrar que é o Canon, o Cavaleiro de Ouro com poder comparável ao Saga, não é qualquer pessoa. Antes dessa luta, ele derrotou um espectro que solou Seishun com apenas uma técnica. No segundo embate de ambos, Radamantes ataca Canon, ele bloqueia pelo efeito do mesmo golpe não funciona contra um cavaleiro, e ainda leva uma explosão galáctica na cara. Mas tem um detalhe, o corpo dele estava pesado devido ao acorde perfeito do Orfeu, e no anime botaram os golpes do Seiya também. O que eu não duvido que tenha deixado o corpo do Radamantes pesado, hein? Mas gente, o cara sobreviveu de boas a uma explosão galáctica. A questão de chamar o Rada de fraco é uma heresia. Ele só deu a sorte do caramba de enfrentar um dos mais poderosos Cavaleiros de Ouro do Santuário. Na enciclopédia Taizen, é dito que o punho desse juiz é capaz de nocautear um Cavaleiro de Ouro, e os próprios Bronze Boys afirmam no mangá que o Rada não é pouca coisa não. Shun diz que ele tem um dos cosmos mais poderosos que ele sentiu, e Yoga diz que ele está no mesmo nível de Cavaleiros de Ouro. E por fim, todos dizem que ele pode ser mais forte que os 4 juntos. Ah, mas a barreira de Hades... Gente, entendam, no mangá a barreira de Hades não afeta os Bronze Boys devido ao sangue de Athena, então a noção de poder deles estava normal ali. Ainda temos Ayakos atingindo facilmente o Canon, Minos dominando todo mundo, e destruindo o esquife de gelo do Yoga facilmente. E não só isso, como sobrevivendo à execução Aurora que nem mesmo Camus sobreviveu. Claro que temos umas gafes como Ayakos sendo facilmente vencido por Ikki, mas querendo ou não, é afirmado que os 3 têm um poder igual ao dos Cavaleiros de Ouro. Seiya é a reencarnação do Aiorus. Essa é uma das teorias mais antigas de Cavaleiros do Zodíaco, porém, obviamente já foi refutada desde que Seiya e Aiorus foram vistos juntos no Muro das Lamentações, junto da informação que o Cavaleiro de Pégaso sempre reencarna ao lado de Athena nas Guerras Santas. O que dava peso para essa teoria era que ambos eram de Sagitário, ambos tinham um apego à deusa Athena, a armadura de Sagitário sempre revestia Seiya para ajudá-lo, e graças às adições exclusivas do anime, como a forma que Aiorus lutava, que lembrava as poses e as formas de lutar do Seiya, além de que a primeira forma animada do trovão atômico parecia uma variação dos meteoros de Pégaso. Ainda temos a relação de Seiya e Aioria, que pareciam irmãos, e o próprio nome do Seiya significa flecha estelar, uma alusão a Sagitário. Enfim, tinha muitas referências, mas é uma teoria que revelou não ser verdade. A marca na testa de Mu são suas sobrancelhas. Sim, até os dias de hoje, tem pessoas que acham que são pintas, ou marcas aquilo que está na testa do Mu, Kiki e Xion. Na realidade, é a sobrancelha deles cortado naquele formato, isso devido a um costume do clã de alquimistas que eles descendem. A enciclopédia Taizen não é canônica.
Em Cavaleiros do Zodíaco, temos duas enciclopédias, a Cosmo Especial, que tinha informações até a metade da saga de Poseidon, e a Taizen, que tinha informações até o fim do mangá da saga de Hades. Muitas pessoas duvidam que essa enciclopédia Taizen seja legítima, que tenha dedo do autor, que suas informações são oficiais mesmo. Bom, essa enciclopédia foi feita pela Shueisha e supervisionada pelo Masami Kurumada. Porém, ao contrário de spin-offs onde Kurumada sempre deixou rolar a liberdade criativa, com ele dando leves pitacos, aqui estamos falando de uma enciclopédia que se compromete em revelar informações oficiais. E diversas informações nessa enciclopédia apareceram depois da história, antes mesmo de serem reveladas no mangá, como a própria armadura de taça com poderes curativos, que foi aparecer depois em Next Dimension, e a armadura de altar, que é destinada ao assistente do Grande Mestre, algo adotado pela autora Shiori Teshirogi no spin-off The Lost Canvas. Ainda temos as fichas dos personagens espectros que só tinham sido reveladas aqui, e que muitos anos depois foram as mesmas fichas com informações exatas usadas no site oficial de Saint Seiya. Assim como golpes nunca revelados no anime, apenas na enciclopédia, que a Shiori viria a adotar posteriormente em The Lost Canvas, como o golpe Mensageiro da Morte de Kyuubi de Durahan. Então dizer que essa enciclopédia não tem aprovação do Kurumada para informações oficiais é muita desonestidade. É possível que Kurumada escreva posteriormente informações que contradizem essa enciclopédia? Sim, isso se chama retcon, e no próprio mangá dele, ele já fez algumas vezes. A Excalibur de Shura pode cortar literalmente qualquer coisa. Claro que não, né, gente? Assim como outros recursos da série, a Excalibur do Shura ser dita como uma espada sagrada capaz de cortar qualquer coisa é apenas um exagero intencional. Se Shura fosse realmente capaz de cortar qualquer coisa, ele teria cortado o Muro das Lamentações. Acontece que seu punho é extremamente poderoso. O poder de corte da Excalibur depende exclusivamente do cosmo de quem a usa. Tanto que Shiryu tinha Excalibur, mas não conseguiu cortar a lança de Chrysaor de primeira. O cosmo dele não estava forte o suficiente. Logo, as limitações de Shura vão advir das limitações do poder do próprio. Ele não seria capaz de cortar o vaso sagrado que Athena estava presa, por exemplo, pois isso já é algo que precisa de um poder de um deus olímpico para tal. Shiryu perdeu o ponto fraco do coração. Vocês devem saber que quando Shiryu utiliza o cólera do dragão, ele abaixa inconscientemente o braço por 1 milésimo de segundo, assim expondo seu coração. Isso se torna um ponto fraco fatal para o nosso querido Shiryu. Em Next Dimension, somos apresentados a gema do deus dragão, que estava dentro do bastão do mestre ancião. E durante a batalha contra o antigo cavaleiro de escorpião, Ecalart, o bastão é quebrado, e dentro dele estava a gema que se une à tatuagem do deus dragão nas costas de Shiryu. Já que para conquistar essa gema, Shiryu precisava provar ser paciente e superar as dificuldades para o deus dragão. Sim, gente, essa história é completamente maluca. Acontece que o dragão agarra essa gema justamente na garra onde fica o ponto fraco do coração. E daí, os fãs teorizaram que Shiryu perdeu essa fraqueza. Acontece que eu não posso nem confirmar e nem refutar isso, porque na realidade não temos informações nenhumas sobre isso. Em nenhum momento foi dito que Shiryu perdeu a fraqueza, mas a teoria tem lá seu sentido. Então ficamos em... não temos informações o suficiente. O filho de Shiryu e Shunrei não teria existido se não fosse o Ômega. No spin-off Saint Seiya Ômega, se foi criado o filho biológico de Shiryu e Shunrei, o jovem Ryuho de dragão. Kurumada viu isso e gostou do fato do Shiryu ter um filho. Assim sendo, ele fez sua própria versão e nomeou de Shoryu. Contudo, em vez de um filho biológico, afinal Shiryu tem 14 anos e Shunrei 13, eles no caso acham um bebê perdido nas montanhas e adotam ele. Curiosamente, nos sonhos que refletiram o futuro pacífico de Shiryu, Shoryu tem uma aparência muito semelhante a Doku. É bom lembrar que tanto o nome Ryuho como Shoryu foram tirados da obra Fuma no Kojiro, um dos mangás do Kurumada, onde ambos são do clã ninja Fuma. Parece que essa mulher snob e egoísta está mudando. Ela sempre me tratava como um empregado, mas hoje me tratou como um amigo. Eu não consigo entender essa mudança tão súbita. Você não sabe, nem eu. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like gostoso e me digam se vocês querem novos icebergs. Vocês também podem deixar curiosidades, teorias aqui nos comentários que eu vou ler todos. Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!